Vamos lá, então. Sintomas físicos e mentais. Esses sintomas físicos e mentais, eles acontecem com mais frequência na mediunidade em si. Então, né, quando a gente está com mediunidade aflorada, como eu já falei, todos nós somos médiums, mas temos 3 níveis de mediunidade. A mediunidade natural, que é a que todo mundo tem, a mediunidade dos sensitivos, dos empatas, que são aquelas pessoas que sofrem mais do que todo mundo, né? Que vão no cemitério e sofrem mais do que a viúva, então eles sofrem mais, acabam pegando essas energias com mais intensidade. E a terceira categoria, que é a mais intensa, que são os médiums de manifestação. São aqueles que veem, que ouvem, que psicografam, né? Então a gente tem 3 categorias de médiums, né? E muitas pessoas limitam isso só a quem é de manifestação e acha que não é médium por conta disso. E não, existem esses 3 níveis e os 3 precisam se desenvolver. Então, o primeiro sintoma mais clássico são os zumbidos no ouvido. Eu acho muito engraçado porque eu gravei um vídeo bem completo sobre zumbido no ouvido e eu falo, né? Todos os vídeos que eu falo sobre sintomas físicos, eu sempre falo, gente, sempre busque respostas na medicina também, né? Porque às vezes pode acontecer zumbido no ouvido, tem várias questões que podem ser físicas que estejam causando esse zumbido. Mas se você já foi no médico, já fez os exames, não foi encontrado absolutamente nada físico, então aí a gente pode começar a desconfiar de algo espiritual também, tá? E aí lá nos comentários do vídeo várias pessoas falam, ai, legal esse vídeo, mas assim, isso é só uma coisa física. E sim, pode ser físico, mas também pode ser espiritual, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, você pode começar a ter zumbido no ouvido, que é um começo, um sinal ali de canalização. Você pode começar a ouvir os seres espirituais, tá? Mas normalmente são os seres espirituais mais elevados, né? Que estão em outras dimensões e eles estão ali começando a estabelecer uma comunicação, mas como você ainda não tem uma consciência expandida o suficiente, ainda não compreende tanto, você só ouve como se fosse um zumbido, tá? Então pode acontecer espiritualmente também. Voltando ao ar. Segundo sinal, sintoma, ver vultos, né? Você começa, tá aqui, aí passa um vulto, passa outro, vira e mexe, às vezes acontece comigo, mas também é um sinal de mediunidade aflorada, um sintoma aí de mediunidade, que pode acontecer de tempos em tempos, você não necessariamente vai ver espíritos. Eu, como no meu caso, né? De vez em quando eu vejo vulto e passa aí. Eu nunca estimulei, mas também nunca aconteceu naturalmente de eu começar a ver espíritos, né? Então, não necessariamente isso vai acontecer com você, mas é um sinal de mediunidade aflorada e desequilibrada também. Não desequilibrada, aflorada, né? Angústia e ansiedade estão muito ligados ao despertar espiritual, a essa busca, né, pelo desenvolvimento mediúnico. Por quê? Tudo que a gente sente a nível físico, né, começou antes do nosso espírito, depois veio para o plano mental e emocional e depois se transformou em algo físico, né? Então, algumas pessoas conseguem tratar a ansiedade, angústia, depressão só com o lado espiritual, né? Porque ainda não atingiu o campo físico, ainda está ali no campo mental. Quando atinge o campo físico, que eu falo, atinge o cérebro mesmo, né? Então, se você mantém esse padrão por tempo suficiente, o seu corpo vai entendendo esse padrão e vai se tornando algo físico, né? Então, a angústia, a ansiedade e a depressão podem começar a mexer ali com as suas sinapses cerebrais, pode começar realmente virar algo que você precisa de ajuda médica. Isso quer dizer que você foi buscar ajuda médica, está tomando remédio e não precisa mais buscar ajuda espiritual? Não, você precisa unir tudo isso, né? Unir a mente, corpo e espírito. Não foram os 3 que desequilibraram? Então a gente precisa equilibrar os 3, né? E no meu caso, por exemplo, tem vários relatos aqui no canal onde eu conto, né, o meu processo de despertar espiritual e da ansiedade, né, que eu comecei a ter pânico. Então, é bem comum acontecer isso também. Também, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, tem aqui no canal. Sem ar. Outros sintomas, sonhos lúcidos ou catalepsia projetiva. Para quem não sabe o que é catalepsia projetiva, é aquela paralisia do sono, né? Então, você ou se projeta, faz aquela projeção astral, que é sair do corpo de forma consciente,
ou você simplesmente trava. Você tenta voltar, tenta acordar e não consegue, o seu corpo não responde. Então, você pode começar a ter isso com muita frequência, né? Porque vira e mexe na vida, as pessoas podem ter essa experiência uma vez ou outra, e é normal, não quer dizer que você está com a mediunidade desequilibrada. Mas se você começa a ter com mais frequência tudo isso, então quer dizer que você precisa olhar para isso, porque é um sinal de desequilíbrio mediúnico também. E os sonhos lúcidos é um sinal de que você está aflorando, né? Que está começando ali a abrir o olhar para o plano espiritual, por isso que você se lembra dos seus sonhos com tanta facilidade, ou tem sonhos muito vivos, né? Com muitas cores, com muitos detalhes. Vou tomar uma água aqui. Gi, ela falou assim, Lu, eu achava que você escutar os seres espirituais seria como uma intuição. Você escuta mesmo? Olha, é diferente da intuição. A intuição não é com palavras, né? A intuição, ela é uma urgência, né? É aquilo que você tá tão conectado com a sua essência, tá tão aflorado esse lado, que você sente uma urgência. Então, por exemplo, você tá saindo de casa, vem uma urgência. Você olha para a janela, tem que fechar a janela. Não é um pensamento, é uma coisa que vem, um impulso, é o impulso do seu espírito, né? Então, não é igual à intuição. Quando eu sinto as canalizações, eu ouço dentro da cabeça, é como se fosse um pensamento, só que é um pensamento de alguém que fala diferente de mim. Então, por exemplo, eu tenho o meu guia espiritual, que ele é super firme, ele é sério, ele é muito direto, né? Ele me fala as coisas assim, com muito amor, mas muita praticidade, né? Aí tem o preto velho que fala comigo, e ele já fala com o sotaque dele, com o jeitinho dele. Então você ouve todas essas nuances na sua cabeça. Então é diferente de um pensamento, porque eu pensando, eu aqui, então eu vou falar isso, isso, isso. Então é diferente, entendeu? Quando é o guia, quando é o ser, você ouve como se fosse aquela pessoa falando, mas é dentro da sua cabeça. E como diferenciar? Treino. Eu tava até conversando com uma aluna que ela teve a primeira experiência dela com o guia, depois da aula dos guias, né? E ela tava falando, nossa, Lu, mas eu ouvia eu ouvi ele falar uma palavra, né? Mas como que eu vou diferenciar? E eu comentei com ela que realmente eu comecei essa vivência espiritual e tento essas experiências com o meu guia aos poucos também. Então, primeiro eu sentia uma paz, sentia uma coisa boa. Depois eu comecei a ouvir uma palavra só, então era onda, amor, era uma palavra que vinha. Depois foram sendo criados diálogos, né? E aí eu comecei a fazer perguntas. Então foi um processo. E você vai reconhecendo isso com o tempo, conforme isso vai acontecendo com mais frequência. Vamos lá, então, para o restante dos sintomas. Deixa eu entrar aqui. Onde que eu parei? Ah, tá. Você começa a ter vivências espirituais. Aqui é um dos sintomas. Você não precisa ter esse sintoma necessariamente, tá? Mas você pode ter, começar a ver, ouvir, sentir espíritos. Quando é um desequilíbrio? Quando você vê, ouve, sente espíritos de uma forma negativa. Então, você vê espíritos que querem te assustar, que querem te fazer mal, né? Não que eles vão conseguir, mas eles querem. Você começa a ouvir coisas ruins, coisas que te machucam, né? Começa a sentir uma angústia, uma coisa ruim, uma presença esquisita. Esse é o desequilíbrio. Como que isso se apresenta de forma equilibrada, numa mediunidade equilibrada? Eu sempre dou o exemplo da Lara, porque ela tem uma vivência de manifestação muito intensa. Ela veio dessa vivência muito intensa. Ela via coisas muito feias e pediu para parar de ver, enfim. Depois que ela desenvolveu, como que ela vivencia essa mediunidade de uma forma positiva, de uma forma agradável. Ela escolheu fazer um trabalho voluntário, ela aplica reiki em alguns familiares, amigos, e na hora que ela vai aplicar o reiki, fazer o trabalho, ela pede, ela fecha os olhos e dá a permissão
para que ela veja alguma coisa que precise ser mostrada para ela naquele trabalho. Naquele momento, ela vê o que ela tem que ver, sempre com a proteção do guia, né? Porque ela já construiu esse relacionamento com o guia dela, finalizou, né, de ver ali a situação, voltou, fez o trabalho, acabou a visualização. Então, isso é aprender a lidar com a sua mediunidade. Você escolhe, ela não vai deixar de ver, né? Ela tem essa utilidade na vida dela e ela não precisa bloquear, mas ela pode usar de uma forma que seja agradável, útil e de uma forma que ela se sinta confortável, né? Então, essa é a diferença de uma coisa e de outra, tá? Você pode ter tremores, dormências no corpo, sem explicação física. Então, principalmente quando existe ali alguma situação de médiums que incorporam, né, da psicofonia. Então, esses médiums, eles podem sentir muitos tremores no corpo inteiro. Eu comecei com esse tipo de mediunidade, né? Então, eu me tremia inteira, ficava toda gelada e começava a dormir, o corpo inteiro, adormecia o corpo inteiro, e aí eu incorporava. Então, pode ser um sintoma também de que você esteja começando ali uma incorporação. Todo mundo que chega até mim e que está começando com isso, eu sempre falo, olha, primeiro desenvolve, depois você estimula. Porque antes de você desenvolver, você só vai atrair espíritos que vão querer usar você, que vão querer realmente te fazer mal. Como eu falei, não que eles vão conseguir, mas eles vão querer te ser uma experiência desagradável, né? Então, primeiro desenvolve, primeiro aprende a lidar, aprende como ter o controle, como se empoderar da sua mediunidade e depois você, se você quiser, você pode estimular isso ou não. Eu, no meu caso, escolhi não estimular mais. Então, eu simplesmente parei. Eu posso incorporar hoje se eu quiser? Posso. Eu até sinto. Se eu vou em algum terreiro, em algum centro, eu sinto a presença dos guias, né, querendo incorporar, mas eu não deixo, porque eu não quero, não é o tipo de trabalho que eu quero fazer. Mas como desenvolvimento, eu posso escolher fazer isso sem me sentir mal depois, né? Não é algo que me obriga, é algo que eu escolho, né? Você começa a bocejar muito em locais cheios, ou você chega num lugar e começa a bocejar, é um sinal de que está tendo uma troca de energia ali, uma troca vibracional. Então, também é um sintoma de mediunidade. E você se sente mal, de repente, com pessoas e ambientes. Então, você estava bem, você estava normal, não tinha nada na sua cabeça ali de negativo. E aí você chegou num lugar, começou a falar com alguém, começou a sentir essa angústia. Começou a se sentir mal. Então, também é um sintoma de mediunidade desequilibrada. Você não está sabendo controlar esse processo.